Tudo bom, pessoal? Meu nome é Lucas. Nós vamos fazer hoje umas questões de direito constitucional. Antes disso, faz um favor. Clica aqui e assina o canal para você não ficar de fora das nossas questões de direito constitucional, de língua portuguesa, de direito administrativo e demais matérias da área administrativa. Hoje, nós vamos fazer algumas questões de direito constitucional, especialmente da primeira parte do título 1, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Por quê? Porque em toda prova cai isso. São os direitos e garantias fundamentais de todo o Brasil. Então, sempre vai cair. O CESP começa a colocar distratores no meio das questões. Nós vamos aprender hoje como fazer para burlar essa artimanha do CESP. O CESP costuma subordinar as orações e tentar tirar a tua atenção na hora da prova. A partir disso, nós vamos começar a aprender a pegar as palavras inclusivas, palavras exclusivas, onde é que o CESP quer trocar. Por exemplo, você já começou a ler um livro e alguns segundos depois você se perdeu, porque você não lembra o que você estava fazendo, teu cérebro foi para a lua, etc. Pois é. No meio da prova a gente costuma fazer isso. Por quê? Porque é tudo mais interessante do que fazer essa prova, conquanto você saiba que você precisa dessa prova. Então, nós vamos aprender a ter um pouco mais de atenção, a ver uma palavra e falar, opa, peraí, a coisa não é assim não. Aqui, se tem essa palavra, tem alguma coisa errada, ou tem alguma coisa tendendo a estar errada ou estar certa, para você ganhar mais pontos e assim poder se dar bem na tua prova, beleza? Vamos lá para as questões. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vamos começar então agora a fazer essas questões. Bom, vamos começar então pela prova da Polícia Federal, do CESP. Vamos lá. Como eu falei, essa questão fala sobre a inviolabilidade domiciliar, perdão. Vamos lá. Polícia Federal, agente da PF 2014. Caso hipotético. Um agente da PF foi escalado para atuar em operação para cumprimento de mandado judicial de prisão e de busca e apreensão durante o dia... Olha só o que ele está falando aqui. Durante o dia de documentos de escritório profissional do candidato. Outra coisa, que isso aqui, mandado judicial. Mandado judicial durante o dia. Esse aqui está certo? Tá. O mandado judicial, pessoal, ele é uma ferramenta que serve para o cara poder entrar, não é verdade? Isso tem um mandado judicial, claro. Ele tem lá o juiz falando, olha, entra na casa do cara. E o que vai dizer lá o inciso 11? Como eu falei, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante de delito ou desastre, para prestar socorro durante o dia por determinação judicial, não é verdade? Certo. Então, como ele fala durante o dia, a questão está correta. Por quê? Cadê? Vamos ver lá. Opa. Vamos ver se está correto mesmo? Está correto. Por quê? Porque busca e apreensão é por mandado judicial, certo? E nas ressalvas e hipóteses que ele pode entrar, por exemplo, aqui por determinação judicial. E durante o dia, o CESP normalmente, em 90% dos casos, ele usa nesse inciso um caso hipotético, tá? Estou falando aqui no texto aqui, depois se vocês quiserem pausar o vídeo e ler, tudo bem. E normalmente é sempre o escritório de advocacia, uma casa, fazer busca e apreensão de um agente de polícia, ou então instalação de microfones. Isso é muito comum no CESP, mas muito comum mesmo. O CESP gosta demais de colocar. É preferível que vocês tenham decorado pelo menos esse artigo, esse inciso 11, dentre outras coisas. O inciso 6º, que trata sobre a liberdade de consciência, o inciso 8º, que trata sobre a privação de direitos, que ninguém vai ser privado de direitos por convicção filosófica ou política. Que mais? O inciso 12, de sigilo de correspondência oficial, que cai demais, demais. Eu estou fazendo aqui umas questões, comentando a Constituição com questões CESP, tá bom? Só da CESP, mas que ajuda, obviamente, e é mais fácil de você decorar, porque é só certo e errado, e aí você faz um mapinha mental, revisa e acabou. E serve para outras bancas também. Tá bom? Vamos para uma questão aqui da Câmara dos Deputados, acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgo os itens subsequentes. A República Federativa do Brasil, constituída como Estado Democrático de Direito, visa garantir o pleno exercício dos direitos e garantias fundamentais, incluindo-se seus fundamentos, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Por que essa questão está certa? Eu vou te falar onde está
a pegadinha do CESP. O CESP ele é muito malandro. Nessas questões que versam sobre direitos e garantias fundamentais, especialmente a primeira parte ali do artigo 1, completo do artigo, do título 1, do artigo 1º ao artigo 3º. O primeiro artigo trata sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, o artigo 2º trata sobre os objetivos da República Federativa do Brasil e o terceiro sobre as relações internacionais. Principalmente o artigo 1º e o artigo 2º, o CESP sempre quer fazer uma sacanagem com você. O que ele quer fazer? Ele coloca, porque os fundamentos estão elencados e existe também, posteriormente, o rol dos objetivos da República Federativa do Brasil. Então ele inverte um pelo outro, que é o que a gente vai ver. Como é que a gente mata essa questão? Ele vai dizer blá 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 na questão fundamentos. A única coisa que você deve saber aqui é que se tudo isso que ele falou, dignidade da pessoa humana, não sei o que de direito, se isso é realmente fundamentos da República Federativa do Brasil, isso está correto? Tá. Isso são fundamentos da República Federativa do Brasil. Normalmente, se ele colocasse, por exemplo, a erradicação da pobreza aqui, ou garantir o desenvolvimento nacional, junto com a dignidade da pessoa humana, estaria errado. Por quê? Porque a erradicação da pobreza e a garantia do desenvolvimento nacional são objetivos da República Federativa do Brasil e não princípios fundamentais, correto? Não confundir princípios com objetivos. É aí que o CESP mata você no artigo 1º e no artigo 2º. Tudo bem? Próxima questão é do TRT da 10ª região. Prova de analista judiciário, que caiu lá em 2013. Acerca dos princípios, julgue os itens a seguir. A dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. Olha só, o que eu falei pra gente? O que eu falei? Olha a palavra-chave. Você tem que saber do que o cara está falando. Isso aqui são princípios? A dignidade da pessoa humana e o pluralismo político são princípios? São. Se tivesse aqui promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outra forma de discriminação, estava errado. Porque ele estava querendo misturar os objetivos com os fundamentos. Não caia. Tenha decorado ali os fundamentos. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estados, DF, município, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento soberania, 1. 2. Cidadania, 3. Dignidade da pessoa humana, 4. Valor social do trabalho da livre iniciativa e 5. O pluralismo político, que são todos esses elencados aqui onde nós estamos falando, ok? Foi o que eu falei. Quaisquer questões sobre princípios fundamentais não podem ser confundidos com os objetivos da República. Não pode, de forma nenhuma. Nenhuma. Tudo bem? Próxima questão, TRT do Espírito Santo, lá de 2009, para técnico judiciário, que, aliás, é um cargo excelente, né? Todo mundo que trabalha no judiciário. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal de 88, todo poder emana do povo. Essas palavras aqui são as palavras que eu chamo de palavras exclusivas. Exclusivas. Por quê? Porque ela exclui um item. Normalmente, quando você fala todo, nenhum, em hipótese alguma, necessariamente, principalmente esses advérbios, ficar ligado em advérbio, tá? O direito, ele não é algo extremamente taxativo. Isto é, aquilo não é daquele jeito que é e acabou. Não. Sempre existe uma forma de abrandar as coisas. Por isso que existe a balança da justiça lá com a deusa Têmis, porque ela está lá com a balança. Por quê? Porque pende para um lado, pende para o outro. Então essas palavras são exclusivas, fica atento. Mas essa questão está correta. Por quê? Aliás, perdão, essa questão está errada por quê? Porque ela está restringindo demais. Apesar da palavra todo, ela tem outra palavra que é exclusiva, que ela deixa, olha só, porque essa questão é absurda, né? Olha só, de acordo com a CF, todo o poder emana do povo, que o exerce exclusivamente por representantes eleitos diretamente. Só por representantes eleitos diretamente, isso aqui está errado. Porque a gente sabe que nós temos políticos. O teu voto é um voto que você elege alguém para te representar indiretamente.
indiretamente, não é diretamente. Por isso que essa questão está lá, exclusivamente pelos eleitos diretamente, está errado. Questão errada. Vamos para a próxima? Aliás, essa palavra exclusiva, eu estou fazendo essa série de vídeos aqui sobre questões porque o pessoal pediu demais, tá bom? E pretendo fazer mais. Fazer de língua portuguesa também, talvez de direito administrativo. Vamos para frente. Próxima questão, analista judiciário do CNJ lá de 2013. Os estrangeiros, o que eu falei sobre as questões, né? Olha, ó a palavrinha de novo, tá vendo? Somente. Os estrangeiros somente poderão gozar das mesmas prerrogativas. Deixa eu apagar aqui. Somente poderão gozar dos direitos assegurados aos brasileiros quando a própria Constituição autorizar a distinção. Tendo-se o presente princípio que a lei não deve distinguir entre nacionais e estrangeiros quanto à aquisição de gozos de direitos civis. Essa questão, agora sim, essa questão está certa, porque apesar dessa palavra apenas, que eu falei que é exclusiva, esse tema é muito, mas muito difícil. Por quê? Porque um estrangeiro, ele pode, por exemplo, vamos dar um exemplo, um estrangeiro veio para a Copa de 2014. Se ele brigasse no estádio e fosse preso, ele poderia pedir um habeas corpus, não é verdade? Ou seja, isso é um direito nosso, brasileiro. Mas ele, como estrangeiro, ele pode pedir um habeas corpus. Agora, ele não pode pedir, por exemplo, direito a voto. Entende como é espinhoso? É ficar de olho. A Constituição autorizar essa distinção, ela não pode distinguir entre nacionais e estrangeiros quanto à aquisição do gozo dos direitos civis. Conquanto ainda seja, claro, um direito civil, o direito ao voto, como eu falei. Mas isso é ficar ligado na jurisprudência, tá bom? É ficar ligado na jurisprudência, porque esse é um tema difícil, o CESP gosta disso, o CESP gosta de jurisprudência, é ficar sempre olhando os sites dos tribunais superiores, o STJ, o STF, principalmente. Próxima questão, Ancine. Os direitos e garantias fundamentais previstos na CF incluem, aí vem, a proteção à liberdade de expressão, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Opa, isso aqui é verdade? É verdade, a primeira parte. Só que a segunda, independente de licença da administração pública. Perfeito. Perfeito. Por quê? Porque normalmente o CESP poderia dar normalmente ele dá essa primeira parte aqui, ó. Essa primeira parte fica certa e essa segunda fica errada. Ele coloca aqui, ele tira o prefixo in e deixa. Aí deixa para você bem assim. A proteção da liberdade de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação depende de licença do governo, da administração pública. Errado. Errado. Não tem como. O CESP gosta às vezes de fazer esse tipo de coisa. Coloca a primeira parte correta e a segunda ele lasca um errão lá. E se você já está tão preocupado, está nervoso, olha lá, 2 linhas lá, a proteção da liberdade de expressão, da atividade intelectual, artística, científica. Aí você acha que lê a segunda parte aqui tão correndo, tendo prestado tanta atenção na primeira, que vira um distrator e você erra, tá bom? Vamos lá, CESP, Tribunal de Contas da União, técnico de controle externo. Não foi essa prova que eu fiz, não. Eu fiz a de 2015. Vamos lá. A indenização por dano material e moral à imagem abrange pessoas físicas e jurídicas. Questão correta. Ele está falando tudo, tá? Eu não estou lembrando. O inciso 10 do artigo 5º vai dizer isso. A indenização, tem 2 tipos de indenização. 2 tipos. O moral e o material, aqui quando há dano, tá? A pessoa. E abrange tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Essa indenização. Não pode esquecer, o CESP adora dizer isso, cara. Ele vai dizendo isso um monte de questões. A indenização por dano material ou moral só atinge a pessoa física, a pessoa jurídica tá errado. Aí não, aí tá errado, tá? Como ele falou que vai pros 2 a questão, então tá certa, tá bom? Próxima questão, Ministério do Meio Ambiente, agente administrativo lá de 2009, prova 10 anos atrás. Por que eu estou trazendo essas questões aqui um pouco
mais antigas, para a gente ver que sempre se repete, tá, pessoal? A Constituição não é algo tão... Ela é mutável, óbvio, mas ela não é tão mutável assim, tá? Porque tem cláusulas que são direitos e garantias fundamentais. Não vai ser do dia para a noite que alguém não vai dizer que casa é a mesma coisa que barco. Quando a gente pega lá o inciso 11, por exemplo, que atinge todas, casa não é só casa residência, mas é um barco, é um trailer, etc, etc. Então, como é que vai mudar uma coisa dessa? É absurdo, né? A gente sabe que para se votar tem que ir para as duas casas do legislativo, etc, etc, passar por um terço ou um quinto, voltar, etc, etc. Então, não se preocupe, questão velha, não interessa, não importa. O que importa é você entender como o CESP faz, como ele quer te pegar. E você ficar ligado nas palavras, ver o que acontece, ler a Constituição, fazer mapas mentais a partir das questões. Eu vou tentar deixar para vocês depois um mapa mental só de questões CESP. De direito administrativo, direito constitucional, português, só de questões. Porque é elas que se repetem, tá bom? Vamos lá, próxima, essa questão, Ministério do Meio Ambiente 2019. Se um indivíduo, ao desembarcar com sua mulher, desferir contra ela inúmeros golpes agredindo-a fisicamente, causando lesões graves, as autoridades policiais, considerando flagrante delito, poderão penetrar na casa desse indivíduo, ainda que à noite e sem determinação policial. Essa questão, eu coloquei certo aqui, mas me perdoa, essa questão tá errada. Desculpe, peço perdão. Por quê? Porque ainda durante a noite e sem determinação judicial, tá correto? Não. Você não precisa nem ler aquilo tudo. Se você viu essa palavra-chave, o cara quer entrar na casa do cara à noite e sem determinação judicial, essa questão está profundamente errada, porque não faz o mínimo sentido. O que vai dizer as ressalvas lá do inciso 11? Durante o dia, por determinação judicial. Acabou o caput. Acabou o caput, tá bom? Vamos embora fazer mais uma. TJ do Ceará, análise judiciário, questão lá de 2014. Ela está adaptada aqui porque ela era não do formato CESP, método CESP, né? Certo e errado. Ele estava como questões de ABCD. Mas não tem problema aqui, nós vamos embora. Vamos lá. Acerca dos princípios, julgue os itens. Segundo a Constituição, olha só, ele vai fazer outra coisa, olha só. A casa é asilo inviolável do indivíduo, razão porque ninguém, aí vem, independente de circunstância, pode nela ingressar sem o consentimento do morador. Tá vendo aqui o erro? Outra coisa que eu queria ter dito, o CESP coloca, tá vendo que existe uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Isso se chama na língua portuguesa de aposto explicativo. Se tivesse retirado esse aposto explicativo daqui, a frase estaria correta. Porque como no caso em tela aqui, ele colocou independente da circunstância. Então essa questão está errada, tá bom? Bom, vamos partir para a próxima. Acho que acabou. Eu estava aqui doido para fazer. E depois a gente vai fazer mais questões comentadas, tá? O vídeo ficou aí com 17 minutos. Depois a gente faz mais questões comentadas de direito constitucional, tá bom? Abraço para quem fica e até o próximo vídeo. Um abraço. Inscreva-se no canal, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, que eu vou estar dando para todo mundo aí, depois, o mais tardar, vou estar terminando aí o comentário à Constituição Federal a partir de questões CESP. Só para quem é inscrito no canal, tá bom? Um abraço.